Olá, quarto ano! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter aula de história e o nosso conteúdo é o tempo e a história. Vamos lá? Bom, turma, todas as experiências que a gente passa pela nossa vida, durante o nosso convívio, faz parte da nossa história. Como assim? Exemplo, um tempo que a gente passa com os nossos pais faz parte da nossa história. Uma festa de aniversário, uma celebração, Qualquer tipo de festa faz parte da nossa história. O nosso nascimento, o nascimento de um irmão, de um primo, faz parte da nossa história. Então, as experiências do nosso convívio e com o meio ambiente constituem uma fonte histórica. E isso é importante para que a gente compreenda o que nós somos hoje. Então, veja bem, quem você é hoje é uma construção do que você foi desde quando você nasceu. E as suas fontes históricas ainda estão, se construindo. Vocês ainda terão muitos anos pela frente para continuar construindo, criando história. Tudo bem? Agora, quem são os historiadores? Quem são essas pessoas aqui e por que eles estudam história? Muita gente se pergunta, o porquê de estudar história, qual é a importância? Olha, os historiadores são pessoas que estudam acontecimentos ocorridos com o passar do tempo. E eles utilizam essas informações para conhecer como viveram os povos do passado e como essas ações interferem na atualidade. Como eu disse, muita gente não entende por que estuda a história, estuda o passado. Gente, para entendermos o que somos hoje, para entendermos a nossa atualidade, a gente tem que estudar a história, tem que entender o passado. Para vocês entenderem a linhagem da família de vocês, vocês precisam ver a história sobre os seus avós, bisavós, tataravós. A história é importante para que a gente entendam a nossa atualidade. Então, os historiadores são as pessoas que estudam esses acontecimentos ocorridos. Agora, observem aqui comigo essa imagem. O que a gente pode ver? A gente vê aqui, um grupo étnico, que são os indígenas, conversando. A gente pode ver que tem pessoas mais velhas conversando com pessoas mais novas, não é isso? Pronto, nesse caso, nas aldeias indígenas, os mais velhos costumam contar para os jovens a sua experiência vivida no decorrer do tempo. Ela serve como aprendizado e orientação para o tempo presente e o futuro, pois sabemos, que o tempo passado interfere diretamente na forma como as pessoas vivem na atualidade e vai ter consequência para o tempo futuro. Então, veja bem, quem é responsável por falar sobre as coisas passadas, lá nas tribos indígenas? São os mais velhos. E eles orientam como os mais novos devem se comportar e como esse comportamento vai trazer consequência para o futuro. Pode ser uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Agora, veja bem, o conjunto de acontecimentos e de experiência que faz parte da história de um povo. Então, os indígenas eles têm um conjunto de experiência e de acontecimento, O conjunto de experiência e de acontecimento também faz parte de uma nação, quer dizer, de um país, E aí, esse conjunto de experiência constitui um tempo histórico. Quer dizer, a gente está vivendo agora durante uma pandemia, não é isso? É um conjunto de experiências e acontecimentos que a gente está presenciando. Então, essa situação de pandemia, ela é um tempo histórico, certo? Só para vocês conseguirem entender a comparação do que seria uma fonte histórica e um tempo histórico. Tudo bem? Agora, observem comigo essas imagens e tentem entender, identificar o que é que essas imagens antigas têm de importante para a gente hoje. Qual é a importância delas para a gente hoje? Para a gente conseguir entender a história de um determinado grupo, os historiadores, aqueles responsáveis que a gente viu, que são que têm o objetivo de estudar, acontecimentos passados. Pronto, os historiadores pesquisam diferentes tipos de documentos
Os documentos podem ser escritos, como a gente pode ver aqui, uns documentos escritos. Eles podem ser cartas ou textos, né? Qualquer tipo de documento escrito. Pode também, eles pesquisam também documentos que não são escritos, ó, como pintura. Aqui também a gente está vendo, ó, escultura. Aqui foram os primeiros seres humanos. Eles se comunicavam por meio de escultura, como a gente já viu, né? A gente fala popularmente os homens da caverna. Então, os historiadores, eles procuram esses tipos de documento para entender como foi o tempo passado. Aqui também a gente tem um outro exemplo de escultura que é muito importante para a nossa história. Então, veja bem, existe um interesse em estudar a memória das pessoas, pois assim haverá um registro vivo de fatos históricos ocorridos em um determinado tempo. Então, a importância deles ficarem lendo cartas de pessoas antigas, vendo essas esculturas e essas pinturas, é exatamente para ter um registro vivo, né, de fatos históricos que já foram ocorridos há muito tempo atrás. Nesse caso, a gente pode perceber, então, que o tempo da história é formado por todas as experiências vividas por todos os grupos sociais, seja ele qual for. Tem suas próprias vivências e as suas lembranças contribuem diretamente para entendermos muitos acontecimentos do presente e projetá-los no futuro. Muita coisa que a gente sabe hoje, né? Muitas leis também que a gente segue hoje, foi preciso que os nossos antepassados, as pessoas mais antigas, passassem por essas situações, entendessem que as coisas eram boas ou ruins, para hoje a gente saber exatamente o que fazer. E claro, a gente, enquanto estamos vivendo, vamos aprender novas coisas que será muito importante, né, para uma nova geração, daqui a 30, 40 anos. Então, a história ela é muito importante para a atualidade, certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Um beijão. Façam uma atividade para fixar. Aguardo vocês na nossa aula. Tchau.